O governo vai fazer o recadastramento das autorizações de descontos na folha da Previdência Estadual. E para falar sobre esse assunto e também todos os assuntos que demandam aposentados e pensionistas aqui no Rio Grande do Norte, a gente está recebendo aqui na bancada do Jornal da Manhã o presidente do IPERN, Nereu Linhares. Seja muito bem-vindo, presidente. Já peço por gentileza que o senhor faça a sua audiodescrição, um ato que já é bem comum aqui no nosso jornal. Bom dia. Bom dia. Minha autodescrição ela é curta, né? Sou servidor público da Previdência há 43 anos, né? Sou servidor de carreira. Estou na missão que me foi confiada pela governadora Fátima para gerir aquele instituto, né? Uma situação complicadíssima, porque está tratando de um instituto que tem uma situação financeira caótica, né? Então não é coisa de agora, é uma situação que vem se degradando há muitos anos, certo? E estamos lá tentando ver o que é que faz, manter pelo menos o Instituto em pé por enquanto. Eita, presidente, muito bem-vindo, apesar do retrato que o senhor traz aí dessa Previdência Estadual de forma macro, que a gente passa a detalhar a partir de agora. Seja bem-vindo à edição da manhã aqui do nosso Jornal da Manhã, Jovem Pan News Natal. Presidente Nereu Linhares, o senhor já chega aqui anunciando um recadastramento de autorizações de descontos na folha da Previdência Estadual. Trabalho que vai ser feito pela Secretaria de Administração. Eu pergunto para o senhor por que isso vai ser feito e qual é a ligação dessa iniciativa do governo estadual com esse caso de descontos irregulares que a gente vem acompanhando na folha da Previdência do INSS. Na verdade, a iniciativa ela foi deflagrada sobretudo em razão desse fato que ocorreu lá com a Previdência do regime geral. Né? O estado do Rio Grande do Norte, como o volume é bem menor, né, bem mais concentrado, é mais fácil de fazer isso. Lembrando que não é a Previdência, porque o desconto, quem opera os descontos é a Secretaria de Administração. Né? Então, já conversei com o secretário recentemente, e estivemos a semana passada e ele me disse que já está preparando uma portaria. A gente não acredita que tem esse problema no Rio Grande do Norte. Sim, eu pergunto para o senhor, quais são as associações, sindicatos que fazem descontos na folha da Previdência Estadual? Só sindicatos que envolvem servidor público e associação que envolve servidor público. São poucos, não são tantos assim. Então, assim, o que o Estado precisa saber é se aqueles descontos realmente estão autorizados por servidores. Né? Então, o processamento ele passa por essa autorização, certo? Como essas autorizações já faz algum tempo, o secretário disse que está publicando uma portaria, né? Ele vai publicar uma portaria, dando um prazo para que todas essas instituições elas renovem essas autorizações. Pode ter a iniciativa do próprio servidor de usar o serviço também para dizer se autorizou ou não aquele desconto, porque o que a gente vem acompanhando no regime geral foram autorizações que foram dadas de forma fictícias, que não existiam. Hoje o aposentado diz, eu não dei a autorização para o desconto. Então, no caso da Previdência Estadual, o próprio aposentado vai poder se manifestar? Vai, ele sempre pôde, esse canal sempre esteve aberto. Então, o servidor que tem um desconto e não autorizou o desconto, ele pode chegar, mesmo ele tendo autorizado, ele pode ir lá e fazer o pedido de cancelamento, entendeu? Ele faz o pedido de cancelamento, obviamente vai ser ouvida a instituição para que se desconta, mas ele pode ser um canal aberto, ele pode fazer, sempre pode fazer isso, e pode fazer, sobretudo, agora. É de responsabilidade do IPERN esse controle dos sindicatos que são feitos descontos nas folhas dos servidores? Não, não? Ele é de responsabilidade da Secretaria de Administração, porque, na verdade, a folha da Previdência ela é gerada pela Secretaria de Administração. Então, tanto a folha quanto os descontos, ela é gerada lá. O Instituto, ele mantém o controle de todos os aposentados e pensionistas, e essa folha, a geração dela, de toda a folha do Estado, né? Do Poder Executivo, claro. Ela é feita pela Secretaria de Administração. Secretário, presidente, o senhor teria ideia do montante que é descontado hoje a nível de RN para associações, sindicatos hoje da folha do servidor aposentado? Não tenho como dizer esse montante realmente, porque os descontos, essas consignações, elas envolvem. Isso aí envolve também plano de saúde, envolve consignações de empréstimo financeiro, instituições financeiras, realmente não teria como dizer esse valor agora aqui. Pois é, presidente, o senhor iniciou o jornal hoje afirmando que a situação da Previdência do Rio Grande do Norte é caótica, né? Quais são os principais fatores, para a gente deixar muito claro aqui para o nosso ouvinte, que levaram o Estado a atingir esses níveis de comprometimento com os inativos? A gente relembra, inclusive, uma reportagem que foi feita aqui pela Tribuna do Norte, que o Rio Grande do Norte tem é o quinto maior estado com comprometimento com os aposentados do Brasil. Então, uma situação bem preocupante, né, presidente? É bem preocupante. A derrocada da Previdência Pública, sobretudo dos regimes próprios, no Brasil todo, não é só no Rio Grande do Norte, ela data de muitos anos, né?
Então, o próprio Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, quando ele foi criado, ele já foi criado contendo alguns benefícios, digamos assim, que não eram previdenciários, como, por exemplo, construção de imóvel, financiamento de imóvel, empréstimo financeiro, centro clínico, que são situações, são serviços incompatíveis com Previdência. Previdência é você pegar os recursos da Previdência, que são as contribuições do servidor e a patronal, certo? E gerir esse dinheiro, fazendo com que ele multiplique, aplicando e tal. Esse dinheiro é para ficar guardado, né? Então, o dinheiro fica guardado pelo menos por 30 anos, que é quando se aposentam as primeiras mulheres, né? Mulher aos 30, uma aos 35. E como a Previdência foi criada, e na criação sempre tem um volume grande de recursos, certo? E o IPERN ele sempre foi entregue a políticos, né? Então, o IPERN, por muito tempo, ele era prêmio de consolação para político que perdia eleição, né? E até rimou. E aí, claro que a visão de quem está sentado numa cadeira dessa, que não tem o conhecimento técnico da Previdência, certo? É que ali tinha muito dinheiro e por isso podia fazer os programas sociais. Então começou a partir daí. A PADICAL, como a gente diz, né? A PADICAL foi em 2014. Né? Quando Você acha que foi nesse momento que o Estado perdeu o controle do cenário? Perdeu completamente o controle. O Estado de 2014 ele tinha uma reserva, a Previdência tinha uma reserva de 1 bi. Né? Ela tem uma reserva de 1 bilhão que já era garantindo a segregação, já era garantindo a aposentadoria de quem entrou de 2005 para frente. Né? Mas aí, naquele momento, Assembleia Legislativa, governos que estavam eleitos, o governo que na época ainda estava no comando, fizeram uma lei, e a Lei 526, unificaram os fundos e pegaram esse recurso que estaria garantindo a vida daqueles novos servidores e jogou-se tudo no mesmo pote. Que foi quando se usou o dinheiro do fundo previdenciário, né? Para a gente relembrar os nossos ouvintes. Foram usado uma parte no final do governo Rosalba e retirado todo o recurso durante o governo que tinha à frente Robson Faria. Exatamente. Secretário, com esse déficit aí de 45 milhões de reais, aproximadamente 45% da receita do Estado indo para pagar aposentados e pensionistas, foi possível fazer algum tipo de recomposição desse fundo ao longo desses anos? Não, porque quando o fundo foi unificado, ele não teve nenhuma previsão de recomposição, absolutamente nenhuma, entendeu? Aqui haviam 2 fundos, né? Havia um fundo que era chamado fundo financeiro, certo? Que era daquele grupo de servidores que tinha entrado até 2005, e o fundo previdenciário que era do grupo que tinha entrado a partir de 2005. Então, na hora que unificou esse fundo, extinguiu o outro, então não tinha mais para onde voltar o dinheiro, entendeu? E não havia também uma previsão legal. Esse dinheiro tem que retornar. Porque naquele momento se interpretou, erroneamente, óbvio, que aquele recurso estava sendo para pagar a Previdência. Estava. Mas não era aquele grupo, entendeu? A Previdência ela é muito bem delineada, certo? Então ele foi feito com essa finalidade. E esse recurso nunca mais voltou, certo? Então esse déficit ele aumentou, não somente o financeiro como o atuarial. Hoje a Previdência ela tem um déficit financeiro de mais de 150 milhões. Ou seja, o que se arrecada do servidor, do desconto dele, da patronal, o governo ainda precisa aportar mensalmente mais de 150 milhões lá para dentro. Pois é. Lembrando só que é 39%, o comprometimento é 39% das despesas com pessoal, né? Que vai para a Previdência. Presidente, eu pergunto para o senhor, existe um plano, algum plano de estruturação, de reforma em curso aí que possa ajudar o Estado a reequilibrar, o próprio IPERN a reequilibrar toda essa situação, não só neste governo, mas também para os próximos governos? Eu acho que é importante que seja feito isso. Esse plano, inclusive, ele é uma exigência legal, né? É uma exigência legal. No estado do Rio Grande do Norte, esse plano ele ainda não foi concluído, ele ainda não foi apresentado, certo? Por 2 razões. Primeira razão é que esse plano ele daria, em termos, vamos dizer assim, numa conta de padeiro aqui, ele daria cerca de mais ou menos R$ 1 milhão mês durante uns 30 anos, né? Só para aplicar. Então, além dos 150 milhões que o governo já aporta, o governo teria que tirar R$ 1 milhão por mês para colocar ali naquela poupança, digamos assim. Seria um colchão. O colchão. Isso é um valor muito, muito alto. Muito alto para um estado que vive numa pendenga que o estado do Rio Grande do Norte vive. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse plano, esse projeto, ele não pode passar só pelo Executivo. O Executivo ele não é o único responsável por essa dívida. Todos os poderes estão. E, obviamente, que ninguém se interessa em discutir um assunto desse. Presidente, e por falar nisso, eu queria que o senhor nos informasse também a respeito do pagamento hoje dos aposentados e pensionistas dos poderes. E hoje ele recai totalmente para a folha do Executivo?
Hoje o Executivo é responsável por pagar aposentados e pensionistas, o Judiciário do Desde Legislativo? 2005, que todas as aposentadorias dos poderes, em geral, ele é arcado pelo IPERN. Valendo salientar, certo, que nós estamos falando de aposentadorias, muitas delas, a grande maioria, para as quais nunca houve a contribuição. Né? É bom a gente entender isso. Quando o Instituto de Previdência do Estado foi criado, ele foi criado apenas para pensão. Então, nenhum servidor público do Estado do Rio Grande do Norte, até 2005, contribuiu para a aposentadoria. Ele contribuía para a pensão. A aposentadoria foi a partir de 2005, certo? E o Estado recebeu, o IPERN recebeu naquele momento, 45 mil aposentadorias de pessoas que nunca tinham contribuído. E o que é que pode ser feito? E qual é a perspectiva ou o retrato que o senhor traça para a gente de uma previdência estadual que não tivesse esse peso dos aposentados e pensionistas dos poderes? Se cada poder fosse responsável por seus aposentados, qual seria a realidade hoje do IPERN? Pelo menos financeiramente equilibrava a folha, certo? Se as aposentadorias que o IPERN pagasse hoje fosse só do Executivo, pelo menos o dinheiro que era arrecadado daria para pagar, certo? Então esse equilíbrio ele teria, certo? E enquanto ele tiver, isso tem que ser 4 mãos, enquanto isso não for discutido com todos os poderes, sabe, Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Judiciário, enquanto isso não for discutido a 4 mãos e cada um se responsabilizar pela sua parcela, certo? Fica difícil. O que o senhor acha que falta para os poderes entenderem a gravidade real? Porque os números estão aí para ser contados, né? Olha, não é possível que não entenda, né? Essa altura dos acontecimentos, até 98, não se discutia muito previdência, né? Entendeu? Mas de 98 para cá, não tem como ninguém entender isso, certo? Não tem como entender. Acho que é uma questão só de interesse mesmo de resolver, de sentar na mesa e vamos resolver, entendeu? Isso é político, né? Isso é uma questão política, não dá para um gestor de uma previdência que é técnico se envolver muito com isso. Eu me imagino no lugar do aposentado que está vendo todo esse cenário, a preocupação, né? O senhor acredita que se o cenário não mudar, há colapso do sistema? Há possibilidade de O sistema já está colapsado, né? Ele está colapsado já faz tempo. Então, assim, o risco... ao ponto de comprometer esses aposentados? O risco de comprometer, de não pagar, ele não tem porque a própria Constituição que diz que as insuficiências financeiras desse sistema, ela tem que ser coberta pelo Tesouro. Né? Acontece que, enquanto isso estiver havendo, a gente tem o quê? Retirada de recursos que seria para programas sociais, injetado para pagar a folha de pagamento da Previdência. Certo? E não tem sido muito pequeno o esforço da governadora Fátima. Certo? A governadora Fátima ela tem tentado fazer isso de uma forma muito dinâmica, certo? E tem uma situação também que é muito pesada nisso, é que você tem que fazer reformas, você não pode descarregar tudo nas costas do servidor. Né? Então, para você ter uma noção, o que é que se pretende fazer? A maioria dos estados adotaram a emenda federal na íntegra. Sim. Certo? No estado do Rio Grande do Norte, exatamente por se tratar de uma governadora que vem de base de servidor, que vem de base de sindicato, certo? Muitas daquelas, vamos dizer, daqueles prejuízos ao servidor que estão previstos lá na lei federal, na emenda federal, ela não adotou aqui. Como, por exemplo, no cálculo da pensão, como, por exemplo, nessa situação de você não poder receber uma aposentadoria junto com a pensão dos valores integrais. Então, o Estado do Rio Grande do Norte não adotou isso, certo? E mesmo que tivesse adotado, não tinha sido suficiente para recuperar. São medidas tímidas, não é? Não tinha sido suficiente. Secretário, o senhor disse no começo, né? O IPERN sempre foi um prêmio de consolação para os políticos, mas o senhor está à frente, o senhor é um técnico que tem mais de 40 anos de casa, é da Previdência, e o senhor está quase fechando 8 anos, 7, 8 anos à frente do comando da Previdência Estadual. 2 anos de governo, 2 mandatos não teriam sido suficientes aí, com toda a sua expertise, para a gente avançar um pouco mais nessa questão da Previdência e até já ter uma reforma capaz de deixar esse déficit um pouco menor? Não, a Previdência ela foi sendo destroçada há 40 anos. Então não tem como você recuperar isso, sobretudo quando você faz a correlação entre ativos e inativos. Nós temos hoje 52% de inativos, né? Quando deveríamos ter no mínimo 3 vezes a quantidade de inativos de servidores ativos. Então se diz na Previdência que você precisa... ter o equilíbrio, né? Você precisa de pelo menos 3, né? Para um. 3 contribuindo, 3 ativos contribuindo para o inativo. Isso... Quando essa correlação é no regime geral, porque lá as aposentadorias e pensões elas são pagas por média. No estado do Rio Grande do Norte, quem entrou até 2005 recebe com integralidade e paridade. Então ninguém sabe nem que correlação seria essa, entendeu? Não se sabe que correlação seria essa, mas seria no mínimo 5,
certo? E a gente tem hoje menos de um. Né? Menos de um contribuindo para um. A gente está falando de duas gestões que tiveram ações semelhantes, né, e tiveram a participação do Legislativo nesse quesito, né, os deputados que acabaram votando e aprovaram, né. Como é que o senhor avalia esse papel do Legislativo também? A gente tem que trazer a responsabilidade também dos deputados nesse quesito. E outra pergunta, caberia a folha da Previdência dentro do orçamento hoje dos poderes? Pelos cálculos e pela sua experiência, hoje seria possível os poderes, com o percentual orçamentário que eles têm, de bancar a sua própria Previdência? Seria possível sim, porque continua na Constituição a prerrogativa de se fazer do tesouro complementar. Quando se fala o tesouro, quando se fala o Estado, não é o executivo, entendeu? O tesouro é composto por todos os poderes, certo? Agora, na hora de pagar essa conta, se diz do executivo. Quando se diz o Estado, se fala no executivo, certo? Então, para você ter uma noção, a Previdência do Estado do Rio Grande do Norte, hoje, ela não conseguiu ainda ter a gestão única, como é dito na Constituição. Por que ela não tem a gestão única? Porque os processos de aposentadoria no âmbito dos poderes, eles são feitos, eles tramitam dentro dos poderes. Chega para a Previdência só a conta. Entendeu? Só a conta. Então, para você ter uma noção, tem folhas de poder que a Previdência não conhece a folha analítica. Fulano de tal foi aposentado, ganha isso, isso, isso. Entendeu? A Previdência conhece o valor. Quer dizer, só vem a conta para pagar. E eu pergunto para o senhor também, hoje, em quanto tempo o Estado está liberando uma aposentadoria que é solicitada pelo servidor? Como é que está esse tempo? Porque havia muitas queixas também. Esse tempo diminuiu, presidente? Havia. A gente, esse tempo hoje ele está em torno de 40 dias. 40, no máximo 60 dias. Né? Então, isso tem um motivo, né? A Previdência, o Instituto de Previdência hoje, ele precisaria funcionar com 180 servidores, ele tem 56 servidores. Então, o nosso quadro ele é reduzidíssimo. Entendeu? E não há previsão de concurso? Tem um concurso que ele foi deflagrado, né? O processamento já está ocorrendo. A gente acredita que até o final de julho, o início de agosto, é publicado o edital e talvez esse concurso seja realizado pelo menos em novembro, dezembro. Presidente, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas não tem como comentar com o senhor, ouvir do senhor, a paralisação dos servidores do Instituto que aconteceu nesta semana, nos dias 7 e 8, que eles reivindicam aí reformulação da tabela salarial. O senhor está presente aqui, a gente quer ouvir como é que está sendo as conversas por parte do senhor junto ao governo do Estado para que essa reivindicação ela seja atendida. Ontem a gente teve a primeira sentada com o pessoal, né? E como quem conduz essa parte de reajustes, né? É o Comitê de Gestão do governo. A gente teve com o representante do Comitê de Gestão, o subsecretário de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, e pegamos todos os dados e ficamos de levar isso lá para o comitê, para que o comitê dê alguma resposta, né? Mas já adiante aqui, né? Já falo de antemão que essa reivindicação dos servidores ela é reivindicação justa, né? A tabela salarial do IPER é uma tabela muito comprometida em valores, ela é muito pequena, quando você compara com outras tabelas, né? Ela precisa realmente ser revista, sobretudo às portas de um concurso. Né? A gente está fazendo um concurso, que qualidade de servidor a gente vai receber com a tabela tão baixa? Presidente, para encerrar, o senhor falou que cada poder toma conta do processo da aposentadoria do seu servidor. Não há uma visão técnica específica do Instituto Previdenciário, mas eu pergunto, o Tribunal de Contas do Estado, ele não tem que revisar essas aposentadorias que são liberadas pelos poderes? Tem. Mas o Tribunal de Contas, ele é um dos que não remete à folha também. Então, ele é um dos que a Previdência desconhece a folha analítica também, só reconhece o valor. Então, ele também tem autonomia de fazer sua própria aposentadoria. E poderia ajudar muito a Previdência, né? De que forma? Dessa forma, exigindo que o poder mandar sua folha analítica, inclusive ele mandar a dele também. O senhor acha que com o conhecimento da folha analítica, essa realidade de comprometimento mudaria também? Não, assim, não tanto, né? Não tanto. Porque passaria pela negativa de algumas aposentadorias que estariam de forma irregular. Poderia, eu não estou dizendo aqui que há alguma irregularidade ou que há um enxerto de alguma parcela que não devesse ser paga, mas estou dizendo aqui que a Previdência tem a obrigação e o direito, sim, de conhecer isso. Por que isso não é provocado pela via judicial, presidente?
Nós vamos estar pedindo ao pedindo próprio judiciário. Não tem nem a quem pedir, né? Pois é, o próprio judiciário, né? Então, eu entendo até que os órgãos de controle, como o Ministério Público e como o próprio Tribunal de Contas, têm muito mais força para fazer isso e deveriam fazer. Essa é uma realidade só do RN ou se repete em outros estados? Se repete em outros estados, mas o RN parece que é o mais comprometido nisso, é o RN. Infelizmente, né, presidente? Complicado, recai para cá. A gente fica aqui, né, acompanhando os desdobramentos, trazendo aqui para o nosso noticiário e torcendo muito para que esse cenário seja revertido o quanto antes, viu? Presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Norte, Nereu Linhares, muito obrigada pela presença e os esclarecimentos. Quem agradece aqui a vocês. A gente agradece porque o senhor sempre está disposto e é muito transparente nas suas respostas aqui para a gente entender melhor a Previdência, né? Porque o futuro do servidor público passa pela sobre Previdência futuro. Estadual. É verdade.